Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que essa noite seja uma noite de reflexão. Espero que tenham tido um final de semana maravilhoso, cheio de realizações. Às vezes nós falamos, espero que você esteja bem, feliz, mas às vezes a gente não está. Passa um final de semana meio tumultuado, ou um dia meio tumultuado, mas que nesse momento possamos dar espaço na nossa vida para coisas boas. A lição vem hoje mais ou menos nesse sentido e gostaria, como sempre, trazer uma reflexão objetiva. Não aquela emotiva, mas refletiva, para que nós possamos analisar nossas situações, como nós vivemos, e colocarmos objetivos diferentes na vida. Então, nossa lição é sobre objetivos. Então, vamos ouvir o que a Joana tem para nos trazer nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 115. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte e, sucessivamente, desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Ao ouvir esse texto, uma das coisas que me chamou a memória, me convocou, foi o Emmanuel falando para o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Por que ele não falou uma vez só? O Chico era um bom entendedor. É porque disciplina é algo que se constrói. Disciplina é algo que se amadurece. E disciplina é algo que vem da nossa maturidade, da nossa objetividade. Quanto mais nós evoluímos não espiritualmente somente, mas na matéria, quanto mais velhos nós ficamos, mais nós solidificamos algumas situações, revolatizamos ou nos preparamos para outras. Então, Emmanuel começa aqui chamando nos convocando, Emmanuel não, perdão, estou ainda com Emmanuel lá atrás na disciplina. Tá. A Joana nos chama aqui para disciplinar nossa vontade. Existem várias disciplinas em nossa vida, como existem várias disciplinas na escola, tem português, matemática, ciências, física, química. E na vida nós também temos várias disciplinas. Temos a disciplina de trabalhar, a disciplina de nos alimentar, de nos cuidar, e, entre elas, a disciplina da vontade. O que é disciplinar a vontade? A primeira frase do texto já nos dá uma dica de que vontade e irresponsabilidade não trabalham juntas. Então eu posso ter vontade e irresponsabilidade, eu posso não ter vontade e ser irresponsável, posso ser irresponsável e não ter vontade, e posso ser responsável e ter vontade, posso ser responsável e ter vontade. Então, é um misto. Ela nos chama a atenção
para cuidarmos dessa nossa vontade. Dentro da palavra vontade, eu acredito que possamos incluir a ambição. Ter ambição não é ruim. Não é nada de danoso. Ser ambicioso não é nada que seja um demérito. Mas eu quero aqui não falar da ambição da maneira como pessoas tocam nela. Porque quando se fala ambição, pensa naquela ambição sempre, né? Ou materializa, referencia aquela ambição desmedida, aquele ter e ter. Sujeito ambicioso, aquele que quer e quer. A ambição que eu digo é ter uma vontade e trabalhar muito por ela. Então, eu ambiciono ter uma casa, eu ambiciono ter um carro, ter uma bicicleta, eu ambiciono ter uma boa família, eu ambiciono ter paz, ter tranquilidade. Isso não é ruim. Mas eu não posso ficar obcecado, que aí se torna uma obsessão, essa ambição. A ambição mal cuidada, ela se torna uma obsessão. Então, ter vontade é ter querer. E a Joana fala, tenha disciplina nessa sua vontade, para ela não se tornar uma ambição desenfreada, para ela não se tornar algo maior do que você é capaz de realizar. Então, essa disciplina na vontade que a Joana toca, que é o caminho que ela puxa é: não abarque serviço demais para você. Não abarque responsabilidades demais da qual você não é capaz de lidar. Essa é a grande irresponsabilidade da vontade. Dan, eu gostaria de, a partir de hoje, ser um bom espírita, um bom cristão. Gostaria de fazer caridade, doar aos pobres. Eu gostaria de ser uma pessoa nova. A partir de hoje eu não falo mais palavrão. A partir de hoje eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Parabéns. Essa é a sua vontade. Você ambiciona ser um ser melhor. Ótimo. Mas, e se perguntarmos a nossa realidade, o que nós somos capazes de fazer? Para nos prepararmos, para sabermos quais passos dar, para onde ir. Eu não gostaria mais de falar palavrão na minha vida. Mas calma aí. A cada 10 palavras que eu falo, 11 são. Eu não posso estar feliz, que eu não posso estar triste, que eu já solto. O que impacta na minha vida esse tipo de linguajar? Então, a disciplina, ela vai requisitando de nós mais características que precisamos criar, disciplinar. Precisamos criar, precisamos desenvolver para atingirmos aquele objetivo que nós estamos ambicionando. Não adianta chegar, a partir de hoje eu faço isso, pá! Aí amanhã, hoje mesmo à tarde, eu chego e continuo sendo o mesmo. Continuo fazendo as mesmas bobagens. Tá vendo? Tentei, não consegui. Pronto. Você já criou a sua primeira barreira.
você agora não vai ser mais capaz de querer fazer porque você já sabe que não consegue. Você já criou a sua primeira dificuldade. Então ela fala assim, ó, começa as coisas pelo pouquinho. Eu quero ter uma boa família. O que eu posso fazer para ter uma boa família? Não é querer que os outros sejam uma boa família para mim, mas é querer ser um bom membro para essa família. É o primeiro passo. Você querer que as pessoas se transformem por aquilo que você ambiciona é falha. Eu posso ser uma pessoa melhor para minha família. Posso estar mais disponível. Posso tratá-los com um linguajar melhor, com mais caridade, com mais tolerância, com mais afeto, com mais carinho. Aí a nossa realidade fala para dentro de nós. Mas do que vai adiantar? Eles não vão aceitar? Vão te chamar disso, daquilo, e você vai ser humilhado? Está vendo como a realidade nos arrasta para continuarmos a ser como éramos? Então eu falo o seguinte. Então, ao invés de ser um membro maravilhoso, hoje eu vou objetivar a não dar respostas atravessadas para ninguém. Se alguém perguntar, por mais grosseira que seja, dentro da minha família, por mais grosseira que ela seja, por mais intragável, impalatável que seja a pessoa, eu não vou responder. Não vou nem devolver com palavras boas, porque eu não estou preparado para isso. Mas hoje, somente hoje, eu não vou responder. Eu não vou criar atrito. Ao final do dia, você chega... A maioria das vezes eu consegui não responder, mas ainda continuo respondendo. Não dá certo. Aí você tem que falar para si mesmo. Sim, deu certo. Deu certo para a maioria das vezes. Então amanhã vamos repetir. E amanhã você repete. E vai conseguir uma taxa melhor, ou talvez até uma pior do que conseguiu hoje. Mas na outra do dia, você repete aquilo. Repete por uma semana, por um mês. Aí você chega a um ponto que, eu estou me sentindo menos constrangido de fazer isso. Então agora eu vou tentar não só não responder, mas responder com algo melhor. Não confrontar. Porque, gente, todo dia nós vamos estar cansados. Todo dia aquele momento talvez seja o pior momento. E nós vamos errar, e nós vamos escorregar, e nós vamos acabar deixando sair um pouco dessa nossa insatisfação. Isso faz parte, entender. Por isso que é o pouquinho, cada dia, pequenas coisas. Não se torture ou se martirize. Porque você, algumas vezes, sabe o que pode acontecer? Eu vou mudar. E muda. E muda uma atitude, muda um gesto, muda uma coisa. E aquilo para você é maravilhoso e você se sente muito bem com aquilo. Só que você esqueceu de mudar outras coisinhas em volta. Você esqueceu de se perdoar. De dar tempo ao tempo. De aguardar. Então, não se desanime ou não se torture por essas situações. Não desanime, não deixe se perder por causa dessas falhas. Todos os dias nós seremos chamados a
realizar diversas coisas. No trabalho, nosso chefe pede uma coisa, a gente tem que fazer outra, e quando nós vemos, estamos assoberbados de trabalho. Passamos o dia inteiro correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E final do dia, nós percebemos que não fizemos nada quase. O dia não rendeu. Quando nós vamos analisar, nós percebemos que nós não completamos tarefa alguma. Nós começamos uma, interrompemos para fazer a outra. Começamos outra, interrompemos para fazer a outra. Começamos outra, interrompemos. E não finalizamos nenhuma delas. Por que será? Porque nós não objetivamos resolver os problemas, mas ir dando satisfação. Mas se meu chefe me pediu para fazer uma coisa, eu tenho que fazer essa coisa. Ele pediu para fazer outra, eu tenho que fazer outra. Se ele não te disser para você parar de fazer uma para fazer a outra, você fala assim, quando eu terminar essa, eu faço aquela. Por que nós temos que fazer isso? Porque vai acontecer exatamente isso que eu estou falando. Você não vai terminar uma. E quando você vê, chegar no final do dia, você vai ter que voltar para resolver uma, você vai ter que voltar para resolver a outra, e você vai se sentir extremamente cansado. Faz a sua tarefa. Você sabe de manhã, quando chega no trabalho, você tem que fazer determinada coisa. Mas é a mais chata. Não procura outra, faz aquela que é a mais chata. Você sabe de manhã, você quando acorda, você tem que se arrumar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que fazer isso, aquilo antes de trabalhar. Faça. Não vou deixar esse prato aqui na pia, e de noite eu vejo. Não, limpa. Porque aí chega de noite, é menos uma coisa para você fazer. Não acumule as coisas. E não deixe de fazer algo porque você não gosta de fazer. Ok, se você não gosta de fazer e você não tenha que fazer, perfeito, então não faça. Mas se é algo que você tem que fazer, há pessoas que não gostam de ir trabalhar, mas vão. E vão como? Mal-humorado, com raiva, o dia não passa, trabalho. Sempre vai ser assim, porque você já sai de casa com aquele sentimento ruim. Não é para você gostar daquilo que você faz. Ambição, eu quero ser melhor, eu quero fazer coisas melhores. Mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Você vai esperar cair um emprego bom na sua mão? Ou você vai se preparar para um emprego novo? Ou você vai se dar a oportunidade de ser convidado para algo melhor? Aí eu chego da questão. Porque no dia que você começar a buscar coisas diferentes, se preparar para o novo, quando vier aquele trabalho chato, difícil, você fala assim, não, tudo bem. Vou fazê-lo porque está com os dias contados. Assim que as coisas clarearem, também não espera fazer um curso e arranjar um empregão logo depois. Não é assim. Claro, ninguém está enganando ninguém aqui. Mas é ir se preparando que as coisas vão acontecer. E você vai mudando a sua visão daquela situação que você vai vivendo. Lembra que chegar para você e falar assim, vamos andar comigo 50 quilômetros, gente? Você fala, poxa, mas 50 quilômetros? Sim, 50 quilômetros, vamos caminhar, vai ser maravilhoso.
Ah, mas 50 quilômetros é muita coisa. Mas vamos. Não, 50 quilômetros é muita coisa. Você já desistiu antes de tentar. Talvez eu te chame não para andar 50 quilômetros, mas vamos andar 500 metros. Depois de 500 metros, você vê se você consegue ou não consegue. Eu estou dando um exemplo, talvez você fale, eu caminho 3 quilômetros. Não estou falando do caminhar, estou falando do tentar. Uma grande caminhada, ela começa no primeiro passo. Como diz aqui o texto, o grande discurso maravilhoso, começa com uma palavra. Então comece a fazer. Não espere as coisas acontecer. Vai fazendo. Que até uma forma de mudar a percepção, entender como as coisas funcionam. Já vou eu com meus calços. Uma pessoa uma vez veio conversar comigo, que eu havia conversado uma coisa lá no centro. Ela busca um curso, etc. E a pessoa foi e se tacou no primeiro curso que ela viu. Mas eu estou fazendo esse curso, não sei o que, mas faz. Eu perguntei para a pessoa, mas olha, você gosta de fazer essa tarefa desse curso? Ah, mas é o que tem. Mas então o que você espera desse curso? Ah, não, que aí eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Mas se você não gosta, por que você está fazendo? Não, porque eu preciso trabalhar. Não, você já está trabalhando. Você precisa se aprimorar. E se aprimora dentro daquilo que você gosta. Mas não tem o que eu gosto. Então, o que você gosta? Não sei. Aí mora o segundo grande perigo. Entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Tinha um amigo muito brincalhão, né? Falei assim, cara, do que você gosta? Ele, de ficar sentado ganhando dinheiro. Falei, isso é uma ilusão. Não, mas tem muita gente que faz assim. Então você vai procurar essas pessoas e vai ver como é que elas fazem. De repente elas te ensinam a fazer isso. Mas na vida real não funciona assim. Não, porque eu conheço fulano, porque eu conheço ciclano. Não, você conhece. Você não está caminhando com ele, você não sabe o que ele fez antes. Não, aí deu um exemplo lá de uma pessoa que vivia ganhando dinheiro na bolsa. Mas eu perguntei para ela, o que aconteceu lá no início? Você está vendo ele agora. E lá no início? Quanto dinheiro ele já perdeu? Quantas firmas ele já trabalhou? Quanto dinheiro ele já acumulou para estar daquela forma, naquele momento? Vocês vão encontrar muita gente na internet vendendo ilusão. Tem aí jogos do tigrinho, um monte de pessoas aí. Não, vamos ter prosperidade. Invista nisso, invista naquilo. Eu tenho a fórmula do sucesso. Encontrarão até denominações religiosas. Venha para cá que você vai ter prosperidade. Eles associam o termo prosperidade a dinheiro. E não ao crescimento da pessoa. Próspero é aquele que cresce, é aquele que se evolui. Esse é próspero. É aquele que consegue pegar um pouquinho e transformar em grande. Aquela pessoa que contrai um matrimônio simples e humilde e depois tem uma boa família. Esse prosperou. É aquele que inicia nos seus estudos e que termina formado. Esse é próspero. Essa é a verdadeira prosperidade. Se você não é fiel naquilo que você tem, como você vai ser fiel ao que você vai receber?
Esse é o ditado, melhor dizendo, é a parábola que Jesus nos deixou, a parábola dos talentos. Se hoje nós recebemos essa vida, a situação que nós estamos passando, as oportunidades que estamos vivendo, seja a oportunidade da dor, seja a oportunidade do amor, da tristeza, da doença, seja a oportunidade do trabalho, da convivência com a família, N possibilidades, as oportunidades. Estamos sendo fiéis a elas. Como Deus poderá nos dar mais se não somos fiéis a essas oportunidades? Então, Deus nos dá essas oportunidades para que nós nos preparemos para algo ainda muito melhor. Como a gente não consegue lidar no pouco e vai querer lidar no muito? Como queremos ser espíritos elevados, impolutos, se não conseguimos ser nem espíritos humildes? A cada dia o seu mal. A cada momento o seu passo. Vamos dar os passos definitivos para a nossa elevação. Vamos dar os passos definitivos para as nossas conquistas. Um passo de cada vez. Um dia depois do outro. Uma ação depois da outra. Escolhendo exatamente aquelas que eu consigo resolver, por mais chatas, por mais humilhantes talvez que sejam essas. Humilhantes para nós que ainda estamos cheios de orgulho, achando que nós não poderíamos fazer isso ou aquilo. Passos definitivos. Que essa semana que se inicia, como eu falei, seja uma oportunidade maravilhosa de rever os passos que foram dados, ver quais são as fortalezas que nós temos, aquilo que nós podemos dizer, olha, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já sou. E aquilo que eu quero atingir, aquilo que talvez me incomode. E analisar, para analisar. Antes de sair tomando decisão, eu quero ser um bom cristão. Para isso eu tenho que fazer caridade, doar, não sei. Mas calma aí. Antes de ir lá para fora, o que eu posso fazer dentro da minha casa? Eu tenho sido um bom filho? Ou então eu tenho sido um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha? Eu tenho sido uma pessoa agradável? Eu tenho dado trabalho? O pratinho que eu como, eu tenho lavado? A comida que eu como, eu agradeço a quem fez? Tem um ditado, uma pessoa me falou, não lembro se é exatamente assim, mas antes de você sair para conquistar o mundo, dê 10 voltas dentro da sua casa e vê o que você pode conquistar dentro de casa. Que não existe conquista externa nenhuma sem a nossa conquista interna. Ela se torna vazia. Então, que essa semana nós possamos encher nossas casas de muitas alegrias, de muitas felicidades. Que seja, no mínimo, só não responder, não criar momentos embaraçosos, constrangedores. Ah, Adão, você não sabe o que você está falando, minha família é terrível. Ok, que seja, é o jeito deles. Mas eles não estão obrigando a você a ser assim. Silenciar, calar, baixar a cabeça. Para você talvez seja um tipo de humilhação, mas isso aí é uma vitória muito grande. E você vai ver que seu dia vai ser muito melhor, sem aquela rusga, sem aquelas provocações iniciais. Vamos à nossa prece, vamos agradecer e pedir a Jesus uma semana maravilhosa. Espero que possamos aproveitar, eu também posso aproveitar bastante desse texto hoje e que vocês tenham uma semana. Não, calma aí.
que nós tenhamos uma semana maravilhosa, de muitos aprendizados, de muita consciência em nossa vida. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Ih, o mouse travou aqui. Amado Mestre Jesus, Senhor, tudo que foi dito nessa noite é para mim quase um sonho, porque muitas dessas eu não consigo fazer ainda. Mas, Senhor, me ajuda a ter discernimento, me intua aquilo que seja possível, Senhor, fazer aos pouquinhos. Que os bons espíritos ao meu lado saibam dizer aquilo que eu sou capaz. Que eu faça boas escolhas e que tenha o sustento do mundo espiritual. Obrigado, Senhor, por mais essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que se passou. E muito, muito obrigado por essa semana novinha que está chegando. Talvez, Senhor, para alguns de nós, a semana já comece tumultuada. Amanhã, um monte de coisas para serem resolvidas. Amanhã, enfrentarmos uma realidade dura e triste, talvez. Ah, Senhor, que eu possa lidar com cada uma delas sabendo que são todas temporárias. Que eu possa lidar com cada uma delas sabendo que eu vencerei. Em vosso nome, em nome da divina e amada proteção. Todos nós vamos vencer. E que tudo que venha a nos suceder seja sempre pelo amor de nosso Pai. Rogamos a Ti, a essa proteção querida, aos grandes trabalhadores, que nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e nos traga uma semana maravilhosa, com muita paz e muita luz. Que assim seja e graças a Deus.